Isso mesmo, Eunice. Então, nós vamos começar. Às 16h30, o doutor Eduardo havia passado um zap dizendo que ele não poderia estar presente, nem a doutora Lúcia. E aí a gente imaginou que talvez isso quebrasse um pouco a gerência da sessão. Mas aí nós lembramos de convidar o doutor Edmundo e a doutora Patrícia para assumirem a gerência, né, dessa apresentação. E esse caso é um caso de consultório, é um caso lá do consultório que eu e a Beth fazemos, e a Beth começou a acompanhar esse caso o ano passado, e depois a gente passou a acompanhar juntos, e finalmente nós chegamos a um diagnóstico, e eu acho que é um caso muito interessante para a experiência, para trocar aqui opiniões e ideias. Então, eu vou fazer a apresentação, porque a Beth está ocupada com o Matheus, né? E a qualquer momento ele pode interromper, né, e criar dificuldades na apresentação. Por isso é que eu vou estar aqui levando adiante o caso. Se a doutora Fernanda... Pode começar, doutor, já está gravando. Ok. Pode passar, Fernanda. Essa moça, ela tem 34 anos, é solteira, natural, residente de São Paulo, do lar. Ela procurou, em 2019, né, uma consulta com o hematologista por conta de um quadro clínico comum às anemias: fadiga, cansaço aos esforços e palidez cutânea. Naquele momento, ela foi avaliada por um hematologista do convênio, ela tem um convênio chamado Intermédica, e a avaliação subsequente resultou no diagnóstico de uma anemia hemolítica autoimune, que a gente supõe ser às custas de anticorpo a quente, ou seja, uma anemia hemolítica autoimune por IgG, visto que o tratamento inicial foi prednisona, ela fez uso de 40 miligramas por dia durante 3 meses, e ao final desses 3 meses ela teve resolução do quadro clínico, né? Ontem mesmo ela voltou lá no ambulatório da casinha, e eu tentei resgatar possíveis exames da época, mas ela só sabia me dar a informação que era anemia hemolítica autoimune e que o tratamento foi estabelecido com prednisona, e o resultado foi de resposta plena, né, com esse tratamento. Então, por 3 meses ela tratou com prednisona, ficou um período de mais ou menos 3 meses a partir deste período, se a gente considerar dezembro, janeiro, fevereiro, março, ela ficou bem, né? Pode passar, Fernanda? E após 3 meses desse bem-estar, ela passou a queixar-se de fadiga, prurido, olhos amarelos e urina escura. Ela retornou à mesma hematologista e no exame físico havia confirmação de que ela estava ictérica e que tinha aumento do tamanho do fígado e do baço. Portanto, uma hepatosplenomegalia fazia parte agora deste momento da avaliação dessa paciente. Negava a colia fecal. Nessa ocasião, a hematologista solicitou novos exames e incluiu um estudo de medula com mielograma e biópsia de medula óssea. Após os resultados dos exames, ela resolveu encaminhar, então, para uma avaliação com um gastroenterologista, e foi aí que ela chegou à mão da Beth. Né? Nesse momento, ela negava qualquer episódio de febre, perda ponderal, anorexia e queixas articulares. Né? Muito bem. Na primeira, no que diz respeito à história patológica pregressa, essa paciente ela é portadora de síndrome de Turner, faz acompanhamento regular no Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, desde a infância, e faz uso regular de cicloprimogina. Tem um relato de uma hepatite medicamentosa em 2015, né, atribuída ao uso de nimesulida. Né? Nessa ocasião, ela diz ter ficado ictérica. O diagnóstico foi essencialmente baseado no quadro clínico e na relação com a medicação daquela época. Ela faz uso sob demanda de amitriptilina, 25 miligramas dia, para tratamento de enxaqueca. Não tem hábitos de vida que chamem a atenção, e as demais informações não foram colocadas aqui porque não haviam relevância para o caso. Passo próximo. No exame físico, essa paciente ela é pequenininha, tem 1,40 m, pesa 44 quilos, bom estado geral, ictérica, 2 cruzes em 4, normocorada na época, sem linfonodomegalias, a tireoide era impalpável, o pescoço era alado, tipicamente de Turner,
Um abdômen com uma hepatomegalia de 15 centímetros de hepatimetria, com borda romba, indolor. O traube era maciço, o baço era palpável junto ao rebordo costal esquerdo. Não havia ascite e não havia evidência de circulação colateral ao exame físico. Na pele, chamava atenção, volta, Fernanda, essas lesões, né, particularmente as duas aqui, né, abaixo, essa aqui do meu lado esquerdo, uma lesão papular violácea, né, na região dorsal, né, e algumas que pareciam mais de escoriação, porque ela tinha prurido, mas essa lesão aqui era mais importante. Ela era uma lesão papular violácea, né, e nós pensamos posteriormente em biopsiar, mas depois eu vou dizer por que provavelmente a biópsia não vai nos ajudar. Muito bem, então... Essa lesão é pruriginosa, Gama? Estas lesões de cima, sim, né, eram pruriginosas. Essas lesões do dorso, nem tanto. E essa aqui do meu lado esquerdo, não era pruriginosa. Uma lesão eritematosa, quer dizer, violácea, papular, né, com esse comportamentozinho aqui, que a Beth, na época, documentou no exame físico. Passo próximo. Na primeira consulta com a Beth, o que ela levou de exames estão aqui. 13,7 de hemoglobina, 42% de hematócrito. Ela estava leucopênica, com 2.270, com 1.080 segmentados e 400 linfócitos. As plaquetas eram normais, a TGO de 65 para o valor de referência de 37, a TGP de 133 para o valor de referência de 59, a bilirrubina total de 1,9, com bilirrubina direta de 1,2. A ferritina 30,7, uma ceruloplasmina de 43 e uma saturação transferrina de 22%. Esses foram os exames que ela levou na primeira consulta. A Beth solicitou, portanto, uma série de exames que a gente vai ver daqui por diante. Passo próximo, Fernanda. Então, no retorno, em agosto de 2020, ela mantinha uma hemoglobina normal, hematócrito normal, mas vejam como agora ela tem leucócitos de 860. 860 leucócitos, diferencial não realizado, devido à intensa neutropenia. Ela que tinha 174 mil plaquetas, as plaquetas caíram para 124 mil. A TGO subiu um pouco mais, a TGP idem. A bilirrubina também estava um pouco acima do valor anterior, agora com 3,6, com predomínio de bilirrubina direta. A gama-GT de 264 para um valor de referência de 51, e a fosfatase alcalina de 289 para um valor de referência de 105. A albumina era normal, INR normal, ceruloplasmina, alfa-1-tripsina, normais. Uma VHS de 40 na primeira hora, um PCR de 0,4 e um teste de Cumbis direto negativo. Fator reumatoide de 44 unidades e as sorologias virais não reagentes. Gama, uma coisinha, a Thaís levantou, acho que ela saiu da reunião. A Thaís tinha levantado a mão antes de você mudar de slide, mas eu não sei se ela vai voltar. Se ela voltar, eu te aviso. Tá. Eu não vi, desculpa. Não, imagina. Próximo, Fernando. As enzimas, peraí, Gama, as enzimas parecem mais um quadro mais para colestase do que para necrose, exato. né? Ela começa a desenvolver um quadro com um padrão mais colestático do que hepatocitário, sim. Passo próximo. Certo. O ultrassom, uma hepatomegalia com ecotextura hepática heterogênea, bordas rombas, sem lesões focais, uma esplenomegalia homogênea, o calibre da veia porta era 1,5, o fluxo era hepatopetal e a velocidade de fluxo 17 centímetros por segundo. Uma TC de abdômen com hepatopatia crônica, esplenomegalia e ausência de linfonodomegalias. Na endoscopia não havia varizes de esôfago e uma radiografia de tórax em PA e perfil normal. Passo próximo, Fernanda, por favor. Os autoanticorpos, FAN, antimitocôndria, antimúsculo liso, não reagentes, e o fator reumatoide eu só repeti aqui para dizer que ele era de 44 unidades. Passo próximo. Essa biópsia de medula eu coloco agora aqui nesse momento porque ela trouxe esse exame para a Beth e foi a partir desse momento que a hematologista, né, decidiu encaminhar para a gastroenterologia, visto, né, as alterações da medula,
as alterações laboratoriais dos testes hepáticos, e ela resolveu fazer, obviamente, uma solicitação de avaliação desta paciente. A imagem não está muito feliz, né? Mas o que a gente consegue ler... Eu consigo ler aqui, se o senhor quiser, doutor. Então lê, por favor. A conclusão é medula óssea hipercelular para a idade, cerca de 97%. A cuxa das 3 séries com maturação, mastócitos típicos frequentes, presença de granulomas, sem necrose, negativos para bacilos, álcool ácido resistentes e fungos. Fibrose reticular em rede difusa de fibras finas e grossas, MF2. Nota: sugerimos ainda o estudo imunohistoquímico para complementação, que poderá ser realizado nesta amostra a critério clínico. Recomendamos a correlação desses achados com os demais dados clínicos e laboratoriais. Aí aqui do lado está o laudo médico da imunohistoquímica. Vamos ver. Quer falar todos os marcadores, né? Só para... acho que a conclusão, basta a conclusão. Certo. Imunomorfológico compatível com medula óssea hipercelular para a idade, 90% de celularidade, com hipercelularidade relativa da série eritroide e hiposcelularidade granulocítica. Presença de granulomas não necrotizantes. Perfeito. Então, o que nós temos até então, né, de relevante nessa avaliação hematológica é essa medula com vários granulomas sem calcificação, né? A imunohistoquímica ela não foi específica para nenhuma condição e havia uma hiposcelularidade no setor granulocítico, principalmente, que batia com aquele leucograma de 890 leucócitos, né, com dificuldade de contágio do diferencial pela severa neutropenia. Passo próximo, Fernanda. E aí nós temos essa paciente, portanto, de 34 anos de idade, portadora de síndrome de Turner, em acompanhamento regular lá no HC, né, fazendo uma reposição hormonal desde a infância, né, e que desenvolve um quadro de anemia hemolítica autoimune responsiva a corticoide. 3 meses depois que ela estava bem, ela desenvolve um quadro progressivo, né, de uma hepatopatia, que se marca de icterícia, que se marca de elevação predominante de enzimas colestáticas. No entanto, ela também tem uma doença de pele, né, e ela tem uma grave leucopenia. Né? A medula óssea vem, né, e mostra aqueles inúmeros granulomas sem calcificação. Hipóteses diagnósticas e próximos passos. Aí eu deixo o doutor Edmundo, a doutora Patrícia conduzirem aí os colegas que estão aí na plateia, não é, virtual, e Algum dos residentes queria dar alguma opinião, gente? Eu já dei uma olhadinha aqui sem querer, viu? Quando eu estava me preparando para colocar. Foi sem querer ou foi de propósito? Olha, foi mais ou menos. Foi mais ou menos, mas, ou seja... Fala, Fê. A Gabi está aí também. Gabi, quer falar? Já que o Edu não está aí para chamar a Gabi. É verdade, estou vendo ela aqui, Gabriela. Oi, doutora, estou aqui. Então, chama atenção da parte hepática, esse padrão colestático mesmo, essa bile subindo, né? Eu não sei como é que ela está de função, eu não vi albumina. MR1.02. Tá. E por imagem, né, parece ser, parece ser uma hepatopatia crônica mesmo, mas assim, eu pensaria em alguma coisa relacionada com CBP, por esse padrão colestático, apesar de ter um antimitocôndria não reagente, né? Esse prurido, enfim, tudo bem que tem transaminases elevadas também, mas eu acho que é um padrão mais colestático. Bom, pensaria primeiro nisso. Mas... não sei se alguém tem outra opinião. E esses granulomas na medula, Gabi? Uma doença sarcoidose, uma doença, enfim,
Pensaria alguma coisa desse tipo também, né? Uhum. Foi o que me chamou mais atenção. Alguém aqui que lembre bastante coisa de doença granulomatosa, hematologia. Febre ela não tinha, né, Gama? Não, não. Em momento Tá. nenhum ela evoluiu com febre. Não tinha febre, não tinha queixas articulares, né? Então, assim, na verdade, era uma doença de pele, uma doença de fígado, uma doença da medula, com expressão de adoecimento do hemograma, né? Uhum. Uma grave leucopenia. E na biópsia de medula, esses granulomas também não sugerem ser infecciosos? Não, foram afastados bacilo A4 resistente, foram afastados fungos e não parecia ter parasitas outros, né, evidenciados. Ela nega, essa pesquisa foi negativa. Ô, Gama, ela usava o que de hormônio desde sempre? Ela fazia uso de cicloprimogina, Tá? desde a infância. Só para pensar em alguma alteração também por droga? Ela, desde os 15 anos, ela faz a campanha no HC e ela faz uso de cicloprimogina regularmente. Sobretudo essa doença colestática no fígado, né? Crônica. Só para pensar em droga aí, não esquecer também, né? Alteração de enzimas, uso de droga crônica, hormonioterapia também pode dar. Então, só para pensar. Não sei se granuloma e hormonioterapia também, mas não esquecer de granuloma por droga, né? Perfeito. Essa lesão de pele, Gama, não parece uma lesão liquenoide, não? Essa de baixo, essas de baixo. Essa de cá, a de cima aqui, né, me pareceu, né? Mas é porque a foto não ficou muito feliz aqui nessa que é a melhor lesão dela, que é essa lesão, assim como, claro que não é como se fosse um Kaposi, por exemplo, né? É uma lesão papular, violácea, né? Com tendência a confluir, né? Essa, para mim, é a melhor lesão de todas que a gente conseguiu fotografar. Mas ela tinha pequenas lesões semelhantes a essa aqui, nos braços, né? Bilateralmente, né? E aqui na região do dorso. Mas lembra um líquen mesmo, né? Mas sabe o que acontece quando esses pacientes com colestase, às vezes também pelo prurido, qualquer lesão que eles tenham acaba liquenificando, mas é secundário, às vezes, até pelo prurido, né? Mas a liquenificação, às vezes, é secundária, né? É verdade. Não é primária, então... E é muito violácea, é isso que chama a atenção mesmo, exatamente, né? Uma lesão violácea. Essa é a melhor lesão dela. Essas superiores é na face anterior da região cervical, não é isso? Isso. E as de trás na região escapular. Na região, Tá. Outro caso que a gente teve, né, Gama, de Turner com colestase, era uma CEP, né? Isso, exatamente. Então, é uma coisa para se lembrar. Não juntaria tudo, não sei explicar esses granulomas aí na medula nesse contexto, né? Mas só para lembrar que é uma das associações que a gente já teve lá no ambulatório. E que é descrita em literatura, apesar de ser bem raro, né? Mas a CEP, ela é descrita com o Turner, né? E a outra coisa também é o que a Virginia lembrou, né? O uso de estrógeno e colestase, né? As pacientes têm que repor, né? E pensando em Turner e fígado, né? O que a gente mais viu, né, doutora Lúcia, é doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Sim, nessa população. Isso, que é a causa número 1 de alterações dos testes hepáticos nesses pacientes com Turner, né? Mas também tem alguma associação com CEP, com outras doenças? Acho que Tem com as doenças autoimunes, tem outras coisas. E também tem com a reposição hormonal.
Sim, elas fazem desde cedo e termina dando problema. Eu não sei especificamente a cicloprimogina, o que é que se poderia levar esse granuloma na medula, né? Eu não sei, eu também não ouvi falar. A gente reviu e não, né? E também porque ela faz uso de cicloprimogina desde os 15 anos de idade. Ela está com 34 anos de idade, né? E nada surgiu ao longo dessa existência, né? Parece que tudo começa após aquele quadro de hepatite, de anemia hemolítica autoimune. Né? A doença dela começa com uma autoimunidade, né? Ela faz uma anemia hemolítica autoimune, responde bem a corticoide, fica 3 meses assintomática e depois ela recrudesce uma nova doença, né? E que não se acompanha de novo episódio de anemia hemolítica autoimune, porque ela mantém sempre a hemoglobina normal, o teste de Cubes revisto foi negativo, né? Então, parece que é uma nova doença, né? Um novo curso agora de uma história que traz estas manifestações aqui. O Turner tem relação com doença autoimune, né? Sempre se cita tireoide, sempre se cita doença inflamatória intestinal, que eu lembro de já ter visto um caso. Uma outra coisa, quer dizer, se a gente fosse juntar de doença autoimune para o fígado e aí com colestase, óbvio que a gente sempre vai pensar em cirrose biliar primária, ou uma daquelas outras colestases esquisitas que possam ter uma mutação também com fundo aí de autoimune. Só pensar nisso, Gama. E lembrar também da pitadinha dos hormônios, porque, sim, o curso de enzimas é bem relatado. Sim. A Ceicinha perguntou se tem eletroforese de proteína. Gama. Ela tem uma gama-globulina normal e GG e GM normais. Outra coisa que chama a atenção na história dela é isso de 2015 ter tido uma hepatite SIC, né? De repente, é a mesma coisa que já vinha lá de trás, a gente não tem uma documentação clara disso ter sido, de fato, uma hepatite medicamentosa por vida, né? Pode ser que já vinha uma doença crônica lá desde essa época. Exato. Perfeito. A Rafaela perguntou se tinha biópsia da lesão cutânea, mas acho que você vai contar mais para frente. Lá na frente. Eu tenho algumas surpresas lá na frente que eu não Rafaela, posso, né? espera um pouco. Espere, Rafaela. Já vamos falar. Podemos seguir? Sim, vamos em frente. Perfeito. Volta, só tira um pouquinho aqui da tela. Quando essa paciente chegou para a Beth, a gente sentou para conversar, a hematologista já tinha, obviamente, né, dentro daquele conceito de anemia hemolítica autoimune, responde, depois piora, aí quando vem com hepatosplenomegalia, ela foi já de imediato à medula, e quando ela mandou a cartinha já dizendo assim: afastamos doenças linfo e mieloproliferativas, né? Então, o que chamava a atenção dela naquela medula eram os granulomas, e aí aqueles granulomas na medula com uma doença que agora se manifesta, né, com envolvimento cutâneo, com aquela lesão violácea papulosa, com colestase crônica, né, e doença e infiltração granulomatosa na medula, com expressão clínica de leucopenia grave, nós sentamos e eu falei: Beth, olha, tuberculose não deve ser, porque esses granulomas não têm calcificação, né? O raio-x de tórax é absolutamente normal, e a gente, na sessão anterior aqui, agora de 2021, a gente viu com os infectologistas lá do Mato Grosso que quando a gente pensa em tuberculose miliar, a tuberculose miliar geralmente não é um quadro mais agressivo, mais virulento. Eles não conseguem entender tuberculose miliar com um estado geral bom, um comportamento clínico pouco sintomático. E, a despeito da gente colocar a tuberculose como diagnóstico dessa paciente, a gente via que esses granulomas não tinham calcificação, né? O exame clínico dessa paciente nos chamava a atenção só dos aspectos que aqui foram colocados, e aí nós pensamos, né, excluindo as doenças hematológicas que já haviam sido pesquisadas
pela hematologista, nós pensamos na possibilidade diagnóstica de que essa paciente pudesse corresponder a um quadro de sarcoidose. A sarcoidose justificaria os granulomas, né, na medula, justificaria a doença hepatoesplênica com colestase, né, justificaria as lesões de pele, porque a gente sabe que sarcoidose envolve a pele, né, em pelo menos 24% a 43% dos casos, e é interessante quando a gente estuda acometimento cutâneo da sarcoidose, né, que as lesões podem aparecer até em áreas de cicatrizes cirúrgicas prévias, que não é o caso dessa paciente, mas só para chamar a atenção dessa apresentação clínica. E as lesões, elas podem ser, não é, de diversos padrões, inclusive com esse padrão, não é, papular violáceo, né, daquela lesão mais bem delimitada ali que eu mostrei na figura anterior. Então, pode passar, Fernando, o próximo? E aí a gente colocou, diante do exposto e após a avaliação dos achados clínicos e focando no diagnóstico das doenças granulomatosas, né, já tendo excluído uma série de outras condições, o diagnóstico mais provável naquele momento, a gente deveria pensar, sim, em estratificar o diagnóstico de sarcoidose. E aí nós pedimos uma TC de tórax, pedimos cálcio urinário, dosagem da enzima conversora, exame de lâmpada de Fenda, um PPD, radiografia de mãos e pés e a biópsia hepática, né? A tomografia computadorizada do tórax mostrou um padrão, simplesmente, ali aquele padrão de vidro fosco, né, com 10% ou menos, né, de envolvimento. Não havia linfonodomegalia hilar bilateral, não havia linfonodomegalia paratraqueal e o adoecimento do parênquima pulmonar não era compatível com sarcoidose. O cálcio urinário veio normal, o cálcio sérico já era normal, a dosagem da enzima conversora veio no valor de 6,6. Oi. Deixa eu só interromper. Explica para as pessoas por que você pediu cada um desses exames. O que você esperava encontrar. Por que eu pedi cada um desses exames pensando no diagnóstico de sarcoidose? A sarcoidose é uma doença de apresentação multissistêmica, mas ela é principalmente uma doença de acometimento do aparelho respiratório. Não é? A apresentação clínica mais comum da sarcoidose é sob a forma de adenopatia hilar bilateral simétrica, não é? Com ou sem adenopatia paratraqueal. Inclusive, os radiologistas, né, classificam a sarcoidose do ponto de vista radiológico em tipo 1, quando só tem adenopatia hilar bilateral simétrica. Tipo 2, quando tem ela mais infiltrado pulmonar. Tipo 3, só infiltrado pulmonar. Tipo 4, já com fibrose pulmonar difusa. Até para estratificar, né, critérios de gravidade na evolução. Então, a TC de tórax foi para exatamente avaliar, né, hilo pulmonar, mediastino, né, e parênquima pulmonar. A TC de tórax não nos mostrou sinais que pudessem sinalizar a impressão diagnóstica de sarcoidose com aquela apresentação habitual de adenopatia hilar bilateral simétrica. Eu lembro da época mais jovem, lá na Santa Casa, enfim, que a gente ia para sessões de radiologia, e os radiologistas colocavam essas radiografias de tórax com adenopatia hilar bilateral simétrica e falavam, de 1 a 10, pense sempre em sarcoidose. No 11º lugar, você coloca linfoma, tuberculose, histoplasmose, enfim, metástase ganglionar, mas os 10 primeiros diagnósticos sempre serão de sarcoidose. O cálcio sérico, né, porque esses pacientes, né, o granuloma da sarcoidose, produz, né, 1,25-hidroxivitamina D, e, obviamente, os níveis aumentados dessa vitamina D aumentam a absorção intestinal do cálcio e fazem hipercalcemia com hipercalciúria. Então, o cálcio urinário foi pedido com esse objetivo, embora o cálcio sérico lá atrás já fosse normal, no valor, se eu não me engano, de 8,2 miligramas. Né? Portanto, o raio-x a TC de tórax só mostrou esse aspecto em vidro fosco com menos de 20%. A lâmpada de Fenda é sempre necessária na abordagem dos pacientes com sarcoidose, porque o envolvimento, né, oftalmológico ocorre em torno de 12% a 29%, e a lesão mais característica é uma uveíte anterior. Então, nós pedimos um exame de lâmpada de Fenda, que, por acaso, ela me trouxe o resultado só ontem, e eu acrescentei aqui na discussão do caso.
O PPD não reator, né, 80% dos pacientes com sarcoidose em atividade são alérgicos aos testes, né, de imunidade celular, e depois que eles curam, né, eles voltam a positivar o PPD. Semelhante àquele paciente da semana passada da Silvinha, que também tinha suspeição de sarcoidose, o PPD era não reator. A enzima conversora da angiotensina, né, que é produzida principalmente pelo epitélio, né, pulmonar, se encontra, né, elevada nos pacientes com sarcoidose em atividade, mas a gente sabe que a sensibilidade e a especificidade é muito baixa, né? 60% das vezes, a elevação da enzima conversora, ela se encontra elevada nas formas agudas da sarcoidose, e somente em 20% a 23% dos casos, nas formas crônicas. E também há que se lembrar que muitas condições elevam os níveis de enzima conversora. Diabetes mellitus, né, doença de Gaucher, né, doença pulmonar crônica, bronquite, tuberculose, né, uma série de condições podem, né, elevar os níveis de enzima conversora. Ela aqui estava normal, né, até baixa, porque o valor de referência, né, é em torno de 12 a 79 pelo laboratório Pardinha, aqui em São Paulo. O cálcio urinário estava normal. As radiografias das mãos, né, pode clicar aí, Fernanda, para mim, para ver se aparece a imagem. Nós pedimos e ela trouxe, mas esses radiologistas atualmente fazem essas radiografias convencionais, botam no envelope e mandam para a gente sem laudo, como se a gente tivesse a obrigação de saber interpretar a radiografia. Eu achei, por vontade de querer achar, né, que além de rarefação óssea, sobe um pouquinho aqui, Fernanda, sobe um pouco, tivesse alguns cistos ósseos, né? E eu pedi essa radiografia para procurar cistos ósseos, né, que você pode encontrar na sarcoidose, principalmente quando a sarcoidose tem manifestações extrapulmonares. Mas como eu ainda não tenho o laudo, né, do radiologista, eu deixei a imagem aqui para que depois um radiologista consiga, né, dizer o que de fato tem nesta imagem. Eu passei para a Ivonete para passar para o doutor, como chama ele, que eu esqueci? Giuseppe. Giuseppe, mas ele não conseguiu ainda dar retorno, né? Então, para mim aqui, por exemplo, poderia ser um pequeno cisto, né? Mas eu não sei se é, de fato. Então, eu pedi essa radiografia porque eu gostaria de encontrar essas alterações que podem ser vistas em pacientes com sarcoidose, principalmente no acometimento extrapulmonar. Pode passar? Tem, né, Gama? Ósseos, eles são parece que tem, não tem? Aí, uns pequenos cistos? Eu achei que sim, mas assim, eu não tenho coragem de dizer porque eu não tenho certeza, entendeu? Eu também não tenho certeza, mas pode ser cisto, assim, ó. Como eu sou um radiologista que só sei colocar o raio-x na posição correta, entendeu? Eu fiquei na dúvida, entendeu? Mas eu acho que tem pequenos cistos, assim, pela imagem aqui, olha. Fiquei vendo uma olhadinha direitinho, o Gama, por favor. E os cistos, Gama, eles ocorrem por granulomas ósseos? Por granulomas ósseos, entendeu? Passo próximo, Patrícia. Não, volta, assim, volta... E aí, é claro que nesse momento, né, nós não tínhamos nenhum dado, né, que fosse se somando à possibilidade de reforçar o diagnóstico de sarcoidose. Restava para a gente a biópsia hepática. A Beth solicitou a biópsia hepática, né, infelizmente, o fragmento era muito pequeno. Passo o próximo, Fernanda. O laudo... Antes da biópsia hepática, a biópsia dessas lesões de pele daria o diagnóstico? Sim. Ajudaria. O problema é que nós perdemos, eu vou mostrar daqui a pouco na evolução, nós perdemos o time da biópsia de pele por dificuldade de encontrar o dermatologista de convênio, né, que fizesse essa biópsia. Porque depois eu vou mostrar, né, a evolução, mas a biópsia de pele, sim, ela pode mostrar granuloma sarcoide, né? Ela pode mostrar o granuloma sarcoide. Seria uma forma de se encontrar o diagnóstico. Se tivesse, por exemplo, adenopatia hilar bilateral, uma biópsia transbrônquica poderia definir o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico da sarcoidose é essencialmente histológico, né? E aí os sítios de adoecimento poderiam ser, né,
série de biópsia para a definição desse diagnóstico. A biópsia hepática foi feita, mas o fragmento foi muito ruim, a escassez de material. A doutora Valéria, inclusive, teve a oportunidade de rever essa biópsia, né, e não havia, não é, como definir diagnóstico. E aí foi sugerido, claro, uma nova biópsia, e essa paciente foi submetida a uma nova biópsia. Eu fui levar lá no laboratório da doutora Valéria, lá no Hospital Edmundo Vasconcelos. Vamos levar cada vez mais biópsias para o laboratório da doutora Valéria, do Edmundo Vasconcelos, e ela teve a gentileza de fazer gratuitamente essa biópsia, né, como sempre. Ela foi extremamente gentil, eu e a Beth queremos agradecer por isso. E a biópsia foi feita, a doutora Valéria foi convidada para apresentar, né, a descrição da biópsia, e a gente fica muito feliz dela poder participar dessa sessão. Então, acho que agora é a doutora Valéria fazer... Põe o próximo, Fernanda. Doutora Valéria fazer, portanto, a avaliação, né, anatomopatológica. Fê, me ajuda aí. Sim, doutora, eu vou parar esse aqui. Aí agora a senhora clica lá naquele apresentar agora e a tela inteira. Não apareceu aquele da tela inteira. Ah, apareceu sim. Aí clicou na telinha que aparece? Cliquei. Não foi? Já tá? Ainda não. Não, ainda não. Foi? Ah, tá vindo, tá vindo. Isso aí. Já estamos vendo. Tá. Então é o seguinte, essa biópsia, ela tem uma quantidade enorme de alterações histopatológicas, é bem rica de alterações. Então eu vou descrever tudo que tem. Depois eu vou comentar isoladamente em blocos para a gente poder fazer os diagnósticos diferenciais. Eu sempre gosto de começar vendo a arquitetura. Eu sempre gosto de saber, essa doença é avançada, quanto tem de fibrose. Era uma biópsia boa, tinham vários fragmentos, e a gente pode ver aqui, essa é uma coloração pela reticulina, e a gente pode ver, olha, os espaços porta, alguns deles só discretamente alargados por fibrose, outros completamente normais, outros expandidos, mas mais por inflamação e não por fibrose. No parênquima também chamavam algumas alterações, algumas áreas de colapso do arcabouço reticular e algumas áreas com um pouquinho de fibrose na zona 3, bem pouquinho, ó. E áreas de regeneração hepatocelular que a gente vê aqui assim. Mas, de qualquer maneira, fibrose muito pequena, tá? Bom, alguns espaços porta mostravam esse infiltrado inflamatório, linfomononuclear, que era de moderada intensidade. Esse infiltrado tinha alguns plasmócitos, alguns eosinófilos, mas não era um predomínio de plasmócitos. Mostra o plasmócito, doutora Valéria. Eu tenho um especial para você, já. Uhul! Aqui a gente vê que na placa limitante havia, basicamente em 2 espaços porta só, havia uma atividade de interface. A gente vê aqui uma necrose saca-bocado, ó, tá? Você está passando o seu mouse em cima, Valéria? Tô. Vocês não está aparecendo para a gente, né? Eu estou vendo. Consigo ver aqui. Eu estou vendo também, Lúcia. Então tá bom. Bom, aqui em outros, a gente já vê que o infiltrado é de menor intensidade, né? Tem alguns eosinófilos aqui, que são esses vermelhinhos, e o ducto próprio está aqui. O infiltrado é de menor intensidade, mas a gente já vê uma certa reação ductular aqui, ó. Em outros, agora, maior aumento para a janaína, a gente vê esse infiltrado inflamatório com presença de alguns plasmócitos, mas não eram muitos, tá? Aqui tem um, aqui tem outro. Alguns ductos, esse aqui, por exemplo, mostra uma discreta alteração do epitélio, essa irregularidade dos núcleos aqui, uma vacuolização nuclear aqui, mas pouca alteração.
Aqui eu já vejo um outro espaço-porta com uma lesão ductal florida. Eu vejo um ducto interlobular totalmente agredido, com irregularidade do núcleo, vacuolização citoplasmática, às vezes picnose nuclear, quer dizer, um ducto totalmente agredido, intensamente agredido, a parede dele totalmente infiltrada por essas células inflamatórias. Acho que aqui é só. Em outros, aqui eu vou mostrar no menor aumento para vocês terem uma ideia de conjunto. Isso aqui é o maior aumento de lá. Esse ducto, que tem discretas alterações degenerativas do epitélio, bem menores do que o anterior, o infiltrado inflamatório envolvendo esse ducto, e daqui do lado vocês veem um nódulozinho, um nódulozinho róseo, que no maior aumento é um granuloma. Então, são células epitelioides bem coesas, com citoplasma bem abundante, bem eosinófilo, né, formando esse nódulo. Então, a gente já vê aqui um granuloma nesse espaço-porta. Aqui é um outro espaço-porta com um ducto também totalmente destruído, né? Na parede dele, além do infiltrado inflamatório, que a gente já tinha discutido, começam a aparecer essas células maiores, mais claras, com citoplasma amplo, o núcleo ovalado, que nada mais são do que estiócitos modificados, são células epitelioides, que vão formar um granuloma. Aquelas já estão bem maiores, com citoplasma bem mais amplo, e vocês vão ver que eles têm íntimo contato com esse ducto. Ou seja, isso daqui é uma colangite granulomatosa. Então, a gente tinha lesão ductal florida sem granuloma e com granuloma. E em outros espaços-porta, a gente encontrava uma variedade de alterações. Por exemplo, um deles era um infiltrado inflamatório, daquele mesmo jeito, linfoplasmocitário, já com umas células maiores, que são estiócitos epitelioides, mas sem ainda formar um granuloma. Em outros, olha, ele já está um pouco mais organizado, já esboçando um granuloma epitelioide aqui. E nesse outro, a gente vê as estruturas, né? Vê a arteríola, vê a veia e vê de novo um granuloma aqui no meio, tá? Então, essas são as alterações que... Ah, não, tem mais. Em alguns tratos portais chamava atenção aquilo que eu já tinha comentado, uma reação ductular marginal. E essa reação ductular marginal acompanhada de colatestase, que são essas células, tanto do epitélio ductular, quanto de alguns hepatócitos periportais, que ficam com esse aspecto xantomatoso ou microvacuolizado. Essa é uma alteração degenerativa das células por acúmulo de sais biliares, tá? Então, é uma colatestase. Então, tinha reação ductular com colatestase. Bom, essas são as alterações do espaço-porta. Entretanto, ela tinha comprometimento também do parênquima, e vocês estão vendo que tem um comprometimento importante. Tem bastante inflamação, tem áreas de necrose acompanhadas de infiltrado inflamatório, colestase, quer dizer, a gente já viu um tipo, né, de manifestação morfológica que era a colatestase. Mas, além disso, tinha bilirubinostase. Vocês estão vendo aqui, olha, os plugs de bile, os cilindros biliares, dentro de canalículos dilatados. Olha, tinha bastante bilirubinostase também. Às vezes, uns acúmulos de macrófagos xantomatosos, células de Kupfer xantomatosas, por vezes até contendo pigmento biliar, que isso aparece nas colestases crônicas. Havia também a presença de várias rosetas biliares, que a gente pode ver aqui, né? Aqui outra, tá? Aqui outra. Essas rosetas colestáticas também estão presentes em colestase crônica, tá? E, além disso, tinha uma outra alteração. Essa alteração caracterizava-se por uma dilatação sinusoidal de moderada intensidade na zona 3. Ó, toda a zona 3 com essa dilatação sinusoidal e congestão, tá? Inclusive, na reticulina, a gente via um certo colapso do arcabouço reticular, inclusive já com um pouquinho de fibrogênese aqui no meio.
pouquinho de fibrosezinha perisinusoidal aqui no meio, tá? Então, vejam, essas são as alterações que eu encontrava nessa biópsia, uma biópsia bastante rica em alterações morfológicas. O que a gente pode tirar desse conjunto de alterações? Então, o diagnóstico anatômico é de uma hepatopatia crônica, com discreta atividade de interface. Isso tinha lá. Colangite granulomatosa, e acompanhada de uma colestase de padrão intrahepático. E um bloqueio do efluxo venoso discreto para moderado. Esse é o diagnóstico anatômico. Então, agora, vamos discutir as possibilidades diagnósticas, e é óbvio que é um caso difícil e que não tem como fechar um diagnóstico sem fazer uma correlação com os exames e com a clínica dessa paciente, inclusive com a evolução. Então, aquelas alterações portais, quando eu vejo aquela lesão ductal florida, sem granuloma e com granuloma, a primeira coisa que tem que pensar é colangite biliar primária. Não tem como não pensar em colangite biliar primária aqui. O que está estranho para uma colangite biliar primária juntando as outras coisas? Primeiro, tem muita colestase, inclusive muita bilirubinostase. Isso não é comum encontrar numa doença inicial, numa doença no estadio mais inicial, que seria o caso aqui, porque vocês viram que não tinha quase fibrose nenhuma, né? Então, colangite biliar primária, quando aparece bilirubinostase, colatestase muito intensa, em geral aparece nas fases mais avançadas. Então, isso é uma coisa que ficava meio estranha. A outra coisa também que ficava estranha para o diagnóstico de colangite biliar primária era a quantidade de granulomas. Não é comum a gente encontrar essa quantidade de granulomas. Quase todos os tratos portais tinham granuloma. Isso não é comum na colangite biliar primária. Então, pensando nisso, a gente tem que pensar num segundo diagnóstico. Uma outra hipótese seria envolvimento hepático na sarcoidose, tá? Então, este seria também um que poderia estar de acordo com os achados. A grande número de granulomas sarcoídicos sem necrose. Só que não é muito comum a gente encontrar os granulomas destruindo o ducto, quer dizer, colangite granulomatosa não é comum. Eles são muito comuns nos espaços porta, mas em geral do lado do ducto, sem agressão direta, assim, tão evidente do ducto interlobular, tá? Então, tem que pensar em sarcoidose, mas que também tem algumas coisinhas que deixam a gente na dúvida. E não pode excluir lesão medicamentosa. Então, veja bem, até onde o patologista pode ir? Até aqui. Então, dentre analisando só os achados morfológicos, o patologista chega até aqui. O diagnóstico dele para aqui, e aí a gente pode sugerir algumas coisas, tá? Dentre estas três hipóteses, eu acho que colangite biliar primária, com essas alterações que eu falei, que não casam muito do ponto de vista morfológico, e também com AMA negativo, com FAN negativo, todos aqueles padrões de FAN, o Gama me falou que todos eram negativos, aqueles padrões de FAN que podiam estar relacionados com a CBP. Então, eu acho que, olhando tudo em correlação com os achados, uma biópsia de medula com granulomas, né, na CBP a gente não teria esse comprometimento extra-hepático por granulomas. Então, juntando essas alterações morfológicas, correlacionando com os dados, eu acho que a gente deve favorecer o diagnóstico de sarcoidose envolvendo o fígado, tá? E aí fazer todas essas correlações. Uma coisa que eu fico pensando é assim, como explicar esse bloqueio do efluxo venoso? Se a gente for ver nos trabalhos, nos relatos,
às vezes, esse bloqueio do refluxo venoso pode, como ele não é muito intenso, para lembrar um Budd-Chiari, aí podendo pensar em trombose, que às vezes aparece na sarcoidose, ele poderia estar relacionado com granulomas intrahepáticos, que às vezes comprimem vasos e podem dar essa dilatação sinusoidal. Então, esse bloqueio do refluxo venoso, ele está lá na lâmina, e a explicação, tentando juntar tudo no mesmo diagnóstico, seria esse, tá? Então, esse foi o diagnóstico que eu soltei, e nos comentários eu favoreci sarcoidose, certo? Fernanda? Muito bom, Valéria. Oi, doutor. Belíssima exposição, né? Faz mesmo. Já saí? Não, doutora, clica em você está apresentando ou parar a apresentação lá em cima. Isso. Pronto. Ô, Valéria. Coloca o meu, Fernanda. Valéria. Fernanda? Vou botar, doutor. E a possibilidade de ser um envolvimento hepático na sarcoidose associada a alguma coisa medicamentosa? Essa terceira possibilidade que você colocou, uma situação mista. Edmundo, inclusive, não dá nem para afastar a associação com a própria CBP. Tem vários artigos mostrando que você pode ter sarcoidose e CBP, uma precedendo a outra ou a outra precedendo a uma, né? Então, tudo isso vai ter que avaliar essa paciente, continuar seguindo e ver como é que ela vai se comportar, porque realmente as coisas favorecem sarcoidose, mas aquela lesão ductal florida com granuloma não é comum na sarcoidose. É que juntando tudo, isso favorece. Eu favoreci sarcoidose, mas é uma paciente que tem que ficar acompanhando e ver como ela vai evoluir. E droga também, eu até coloquei isso na nota, né? Que fazer uma correlação bem estreita com o uso de alguma medicação que ela estivesse tomando. E a outra coisa que eu acho que, aí saindo um pouco do fígado, né, o resto do acometimento, enfim, granuloma em baço, essas lesões cutâneas, né, quer dizer, são outros pontos que que afastam a nossa atenção de CBP, né, que não são, enfim, não são descritos. Exatamente. E foi depois que... eu fiz tenho estudado bastante sarcoidose de um tempo para cá, e assim, a doutora Valéria, ela chama a atenção dessas associações com CBP, né? Mas há relatos, inclusive, né, de aspectos da sarcoidose do ponto de vista histológico, mimetizando o CBP, inclusive. Né? E a sarcoidose é uma doença que ela se associa com uma infinidade de outras doenças autoimunes. Né? Então, quando você vai buscar anemia hemolítica autoimune com sarcoidose, né, tem poucos relatos na literatura, meia dúzia de casos, né, de hepatite autoimune associada à sarcoidose, vindo antes ou concomitante, né, mas, e por acaso, o primeiro caso da semana passada, que Silvínia ficou de dar retorno para a gente no futuro próximo, é um caso que ele tem muito mais, a possibilidade de sarcoidose naquele caso era muito mais forte, inclusive, né? O baço daquele paciente cheio de nódulos na imagem, uma história que eu acho que é mais um caso para a gente depois lembrar de sarcoidose nesses diagnósticos difíceis. Então, depois que eu conversei muito com a doutora Valéria, conversei com a Beth, enfim, excluindo a história natural de CBP ictérica, com esse padrão de colestase com icterícia, sem dutopenia, não é? Abrindo já um quadro de icterícia, enfim, não é o que a gente espera na história natural da CBP. Tuberculose, não tinha granuloma com calcificação, a medula já havia sido estudada e excluído ali infecções e parasitas, enfim, e era uma doença granulomatosa, de medula, de fígado, e com esse envolvimento que a gente considera de, pelo menos, 3 órgãos adoecidos, pele, medula e fígado. Então, a ideia da sarcoidose se tornou para a gente mais robusta, e aí nós decidimos tratá-la
como sarcoidose. Passo próximo, né, Fernanda. Então, a tomada de decisão foi: o diagnóstico de sarcoidose é forte, paciente sintomática, a decisão foi tratar. Em 20 de 1 de 2021, após o uso de ivermectina, nós iniciamos prednisona, 40 miligramas por dia. A paciente foi orientada a retornar à consulta ontem, no dia 8 de 2 de 2021, e ela relatava melhora clínica das lesões de pele. Olha aquela lesão que eu mostrei, que era a melhor dela, né? Olha como a lesão ficou plana. Ela perdeu cor, ela perdeu elevação, ela é uma lesão plana agora, discreta. As lesões de pele do braço estão sumindo também, né? E ela relatava: doutor, a minha urina, que era escura, cor de Coca-Cola, está clareando. Ou seja, a colúria, né, está melhorando, o estado geral dela é muito bom, ela está se sentindo clinicamente melhor. Passo próximo, Fernanda. E aí, vejam, olha o leucograma dela, 1720. Ela tinha 890 leucócitos, né, como último hemograma. Agora ela tem 1.720 leucócitos, com 1.042 segmentados. Tanto que, à época, eu cheguei a falar com a Beth, me preocupa essa paciente, não é, manter 890 leucócitos e não ter contagem diferencial ali, impossível saber. Claro que ela tinha menos de 500 neutrófilos. O risco dela infectar, né, ela tinha uma neutropenia grave, né, e aí a gente chegou até a pensar na possibilidade de fazer granuloquine, mas aí o acesso a granuloquine, enfim, o convênio, e ficamos atentos à evolução dessa paciente. O corticoide, com 15 dias ou mais, um pouquinho só, ela tem hoje 1.720 leucócitos, ela ainda é linfopênica, né, com 370 linfócitos. As plaquetas, que eram de 124 mil, agora estão 157 mil plaquetas. A TGO, a relação anterior, né, era de 93, depois 104, agora 54. A anterior de 81, depois 100, agora 68. A bilirrubina total, que antes era de 3,5, depois 5,5, agora é 2,5. A gama-GT e a fosfatase alcalina ainda não se mobilizaram muito, né? Mas houve uma melhora dos testes hepáticos, houve uma melhora sensível do hemograma, houve uma melhora sensível da pele, das lesões de pele, né? E aí ela esteve ontem conosco, nós mantivemos 40 miligramas de prednisona, ela vai voltar, né, daqui a um mês com novos exames. De qualquer modo, eu pedi a ela, porque a consulta da dermatologista que ela conseguiu pelo convênio só será feita agora na sexta-feira, que ela fosse, não é, para ver se alguma lesão ainda tivesse possibilidade de biopsiar, não mais aquela, mas se alguma lesão tivesse ainda a possibilidade de ser biopsiada, que a dermatologista pudesse fazer. Eu acredito que a gente tenha perdido, obviamente, esse prazo de biopsiar uma lesão ativa, né? Então, ficou, né, a gente conclui a apresentação desse caso, né, dizendo, portanto, que a história clínica, os diagnósticos excluídos, a biópsia sendo extremamente, né, bem descrita pela doutora Valéria, e com a possibilidade de diagnóstico de sarcoidose, nós não tivemos receio de iniciar o tratamento e em 20 dias de tratamento a gente consegue observar sinais de melhora cutânea e sinais de melhora hematológica. A nossa proposta é tratá-la por 6 meses consecutivos e depois diminuir dose e manter uma dose de 10 miligramas, né, por mais 6 meses, totalizando um tratamento de 12 meses, né, com corticoide. Ela está repondo cálcio, vitamina D, né? Como ela faz densitometrias regulares, ela tinha uma densitometria de 2 anos, né, lá no HC, que tinha só, né, osteopenia leve, né, e a gente reforçou agora o uso do cálcio e vitamina D para ela, para que os efeitos adversos do corticoide não venham causar prejuízos ósseos maiores para ela. Então, ficou, nós estamos nesse momento com essa evolução desta paciente e acho que o diagnóstico é de sarcoidose, sim, e a gente está tendo uma resposta terapêutica bastante efetiva nesses 20 dias de tratamento, né? A pele melhorou, a pele, ela tem uma outra pele ontem no exame clínico, né? E eu fiquei surpreso com o hemograma, né? Passo o próximo, Fernanda. Antes das considerações finais de todos vocês,
a doutora Lúcia me pediu que eu colocasse no último slide a divulgação do curso de especialização de hepatologia 2021, lá da Casinha da Hepatite, que vai ter início no dia 25 agora de março de 2021, e pediu que cada um de vocês pudessem divulgar, quem vocês conheçam, que tem interesse em fazer matrícula, as matrículas estão abertas. Então, por favor, divulguem. Né? Ô, Gama. Oi, doutora Lúcia. Muito bom, lindo caso. Você encontrou a associação Turner e sarcoidose? Não vi se você comentou. Não. Na verdade, eu não encontrei, não. Eu não procurei. Eu fiquei atento mais à anemia hemolítica com sarcoidose com CBP, sarcoidose com outras doenças autoimunes. Eu não me atentei não procurei, doutora, mas eu vou procurar, sim. Ô, Gama. Oi. Não, fala, Janaína. Não, é só para lembrar que a gente teve 2 casos de doença de sarcoidose refratária ao tratamento, que melhorou o quadro sistêmico, mas ficou alguns resíduos, uma sarcoidose hepática e pulmonar e outra uma sarcoidose sistêmica, que tinha doença celíaca associada. Sim. Então, sempre é bom dar uma investigadinha. Perfeito. Baratinho. Maravilha. Bonito o caso, Gama, muito bonito. Lindo, né? Eu queria fazer 2 colocações. O que é que o hematologista falou daqueles granulomas na medula óssea? Na verdade, ele, ao ver aqueles granulomas, a Beth tinha colocado até uma cartinha, né, no slide, eu resolvi tirar, né, ele, quando a hematologista, né, viu aqueles múltiplos granulomas, né, e fez a imunistoquímica, ela disse, afaste doenças mieloproliferativas, afaste doenças linfoproliferativas, não havendo quadro infeccioso na medula, ela já tinha aquela paciente com icterícia, com enzimas colestáticas, enfim, ela falou, isso é do gastroenterologista. Ela não sugeriu mais nada, ela jogou para o gastroenterologista. Ela só excluiu as doenças que diziam respeito ao universo dela. Excluiu as doenças mielo e linfoproliferativas. E essa anemia hemolítica que ela teve no início faz parte do quadro? A anemia hemolítica é um diagnóstico distinto. Na verdade, o que eu vi, revendo associações com sarcoidose, são muito poucos casos descritos na literatura de anemia hemolítica com sarcoidose. E a sarcoidose, quando você abre assim, com que doenças autoimunes a sarcoidose pode estar, uma série delas, desde as doenças comuns da tireoide autoimune, passando pela CBP, pela hepatite autoimune, e uma série de espondilite anquilosante, uma série de doenças autoimunes. Associação com artrite reumatoide, inclusive, associações autoimunes. Com doença celíaca aí que a Janaína lembrou. Sim, que a Janaína falou agora, isso. Só uma coisa, só uma adenda aqui, Edmundo. Você tinha falado de granulomas. Quando a gente vê granuloma de medula, o número 1 é infeccioso, 2 é hemato e 3 é sarcoidose. Exatamente. E aí já tinha lá as pesquisas de bacilo, fungo, parasitas, enfim, nada. Ela excluiu doença hematológica, ela não mencionou no parecer dela a possibilidade de sarcoidose. Ela encaminha para o gastroenterologista por conta do adoecimento hepatoesplênico. E a possibilidade de você suspender a hormonioterapia ou trocar, porque a cicloprimogina é misto, é estrógeno e progesterona. Eu não sei se essas alterações que Valéria encontrou na biópsia do fígado, tão ricas, tão evidentes, se não teria uma participação hormonal também nessa reposição. Se não poderia falar aí com o pessoal da gineco, se não poderia suspender temporariamente essa reposição hormonal e fazer os exames novamente do fígado. Perfeito. As drogas que estão mais associadas à lesão granulomatosa hepática são antihipertensivos, são anticonvulsivantes, alopurinol, progesterona, eu acho que não dá mais alopurinol. Isso, alopurinol. Alfa-metildopa, né?
alguns antibióticos, mas eu nunca vi de hormônio, não. Hormônio costuma dar mais colestase pura. Colestase. Então, galera, eu não estou me referindo ao granuloma em si. O granuloma deve ser associado à sarcoidose, mas eu estou me referindo à colestase. Sim, sim. A bilirrubinestase, essa coisa toda, mais ao quadro colestático, pelos hormônios. Com aquela destruição de ductos que tinha, viu, Edmundo? Eu acho que ela pode estar relacionada à lesão ductal mesmo. Mas é uma coisa que tem que avaliar mesmo, sem dúvida. Sim. Eu vou ver isso, sim. Mas se o casinho da Silvinha se confirmar a sarcoidose, nós temos 2 casos, né, abrindo as sessões de 2021 de sarcoidose, né? E aí eu sempre fico pensando assim, quando os diagnósticos são difíceis, né, e a doença é sistêmica, pense também em sarcoidose, né? Pense também em sarcoidose. Mesmo que o pulmão esteja livre e o adoecimento do pulmão é mais comum com a adenopatia hilar bilateral, nas formas crônicas, aquele adoecimento hilar pode ter desaparecido. Porque a adenopatia hilar pode, inclusive, tanto é que na estratificação do tratamento para a sarcoidose, quando só é adenopatia hilar bilateral simétrica, eles recomendam não tratar inicialmente, observar, porque as adenomegalias podem, não é, desaparecer espontaneamente. Então, quando você tem adoecimento do intestício pulmonar e ou extrapulmonar, aí a recomendação do tratamento se faz necessária. Eu ia comentar na semana passada uma coisa para a doutora Lúcia, mas ela não estava presente. Eu não sei se ela lembra, na época do interfero, uma vez eu levantei um trabalhozinho e mostrei para ela, mas aí estava acabando já a era do interfero. Tem uns trabalhos mostrando que os pacientes com vírus C que tratavam com interfero, muitos casos de sarcoidose pulmonar se desenvolviam no curso do tratamento do interfero, né? Mas provavelmente porque eles procuravam através de exames de imagem, né? Não porque os pacientes se tornavam sintomáticos. A forma mais comum de apresentação que eles faziam era a adenopatia hilar bilateral, né? Então, houve essa associação do tratamento da hepatite C, né, induzindo sarcoidose pulmonar naquele grupo, né? E eu estou vendo aqui no PubMed, tem um caso, um relato de caso. Na hora que você põe Turner Síndrome e sarcoidose, tem um relato de caso de uma associação e também com tiroidite Hashimoto. Então, eu acho que vale a pena relatar. Exato. Porque doutora não é Beth, uma coisa comum. Esse caso aqui do PubMed é de 92. Então, e a gente teve um caso publicado, eu não sei se os mais velhos lembram, mas o Jean, ele publicou um caso nosso, que era de sarcoidose cutânea e CBP. Eu lembro desse caso. Sim. Eu lembro. Legal. A Elze tem um caso muito bonito de sarcoidose com envolvimento cutâneo, com as imagens exuberantes assim de face, enfim, que pareciam aquelas lesões aquinoiformes, e com o tratamento, a sequência da melhora até a limpeza da pele, né? O envolvimento sistêmico, mas predominantemente cutâneo, né, da sarcoidose. Então é isso. Foi muito bom. E a Valéria realmente deu um show. A doutora Valéria deu um show. Foi mesmo, Valéria, Voltou aluna. com tudo, doutora Valéria. Parabéns, Valéria. Eu vou ficar sem graça, gente. Aula master, Valéria, estado da arte. Coisa na biópsia, né? Quem sabe? E essa biópsia hepática, ela não quis receber por ela, entendeu? Foi uma cortesia que ela fez, né, para uma paciente que não podia pagar pela biópsia, né? E a gente insistiu, ela falou não, né? Então, agradecer pela disponibilidade que a senhora sempre tem de fazer as coisas que a gente solicita e de ajudar. E quando eu pedi ela para participar, eu botei as mãozinhas assim para cima, por favor, aceite, venha, entendeu? Aí ela botou assim, tá bom, Gama.
Então, tá. E a primeira biópsia, o material foi insuficiente, né? E vocês insistiram, fizeram uma outra. Sim, Na verdade, o que acontece é que o material, às vezes, que eles mandaram até um HE. O HE até que tinha material. O problema é que eles gastam o material com um monte de coisa e depois chega para mim o bloquinho com aquelas coisicas de nada. Aí eu não consegui, eu até falei com a Beth, falei, Beth, tem doença nesse fígado, mas eu não sei o que é, não consigo fechar. Aí quando veio essa agora, veio uma biópsia maravilhosa. Eu acho que 4 fragmentos grandes, aí você não tem dúvida. Aí dá um show. Aí dá exatamente, doutor. Que rola, Pois é. Sorte nossa. Então, Parabéns. então tá, um abraço. Obrigado, doutora Valéria, obrigado.